Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os 12 livros que eu escolhi que eu quero muito ler em 2020. Então esses livros são livros que se encaixam nas minhas metas literárias, metas de leitura e projetos de leitura para 2020. Eu falei um pouquinho dessas metas e projetos no último vídeo que eu postei aqui, então confere lá, eu vou deixar aqui na descrição se você ainda não assistiu. Eu falei um pouquinho do porquê eu escolhi esses livros e expliquei um pouquinho os meus projetos e metas e falei o que eu vejo como minhas metas de leitura, enfim. Então todos esses 12 livros que eu vou mostrar pra vocês, eles se encaixam no vídeo anterior. E essas escolhas são escolhas bem pessoais mesmo, bem subjetivas, seja de projetos meus ou seja de alguma coisa que ficou faltando no ano passado, que eu queria ler esse ano, seja de estudos que eu gosto. Então, enfim, queria compartilhar mesmo com vocês esses 12 livros, porque eu particularmente estou bem animada para começar a ler. Eu queria, se eu pudesse, ler todos de uma vez. Mas enfim, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir aí já no começo do vídeo para não esquecer. E vamos lá para os meus 12 livros de 2020. O primeiro livro que eu escolhi é um livro que estava na minha wishlist há muito tempo. Eu acho que o ano passado inteiro eu estava babando nesse livro e nesse Natal ele finalmente chegou para mim, que é o A Política Sexual da Carne, uma teoria feminista vegetariana, da Carol J. Adams. Esse é um livro que eu queria ler há muito tempo, porque eu decidi virar vegetariana mesmo, largar completamente todo tipo de consumo de carne no comecinho do ano passado, então vai fazer um ano agora. E esse livro sempre era um livro que aparecia pra mim. Ele mescla um pouquinho dessas duas coisas que falam muito comigo, que é a questão do movimento feminista e a questão dos animais e a questão do vegetarianismo, enfim, desse estilo de vida. Então esse livro está incluído na minha meta de ler ainda mais livros feministas em 2020 e eu espero começar ele muito em breve, porque realmente eu tô babando desse livro há muito tempo e ele parece ser bem rapidinho de ler, apesar de não ser muito pequeno. E eu já vi tanta gente falando bem dele e, enfim, não podia deixar ele de fora. Esse é meu primeiro livro. Todos esses aqui, na verdade, eles não estão em ordem. Eu vou falar esses 12, mas esse é o primeiro que eu tô mostrando, mas não necessariamente vai ser o primeiro que eu vou ler. Eu vou mostrando à medida que eu for pegando os livros aqui, mas eu vou ler esses livros à medida que der tempo, à medida que eu sentir, que eu tiver vontade mesmo. Esses aqui eu queria ler puramente por prazer, por estudo, sem me prender muito a prazos, como acontece com alguns livros em parceria com a editora ou a trabalho, então, enfim, vocês entenderam. Outro livro que eu escolhi para ler em 2020 é o Daisy Jones and the Six. Eu vi muita gente falando dele ano passado, o Booktube inteiro tava falando dele, só que acabou que não me pegou tanto, só que quando eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo desse livro perfeito, eu fiquei muito curiosa para conferir o trabalho da Taylor Jenkins Reid e eu simplesmente queria ler outro livro da autora. E esse aqui eu já sabia, porque ele saiu antes dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, pelo menos nas livrarias, enfim. Então, esse era um livro que estava na minha lista do ano passado, mas acabou que não deu tempo, então eu ganhei ele de presente de amigo oculto no Natal. Então, esse também vai ser um dos livros, eu espero que esse seja um dos primeiros que eu leia, porque realmente eu tô me segurando para não ler ele aqui agora. Mas, enfim, esse é outro segundo livro dessa lista de livros para ler em 2020. Bom, esses 3 livros que eu vou mostrar agora, eu vou passar um pouquinho mais rápido por eles, porque eu não sei se muita gente se interessa sobre isso, e eles realmente são puramente para estudo meu. Que o primeiro é o Bhagavad Gita, eu comprei ele na verdade no final do ano passado, só que como eu tava concluindo outra leitura de estudo de yoga no ano passado, eu deixei pra ler ele esse ano, porque eu gosto de ler pelo menos um livro, só que esse aqui eu acho que ele vai ser mais rápido, porque eu já comecei a ler, eu li a parte introdutória do tradutor desse livro, e são 18 capítulos, então quando eu começar a ler mesmo o texto da Bhagavad Gita, eu pretendo ler um capítulo a cada vez. Então acho que em 18 dias, não necessariamente corridos, mas enfim, em 18 dias eu vou terminar ele e eu espero acabar ele antes para conseguir ler mais livros desse estilo ainda esse ano, mas caso eu não consiga, essa é a minha leitura nesse sentido dos textos sagrados, yoga, enfim, não vou me estender muito nisso. Aí um pouquinho nessa linha também, é um livro que eu também ganhei de amigo oculto no Natal, que eu fiquei muito feliz, que eu tava louca pra ler esse livro, que é o Ayurveda, Meditação, Yoga, Massagem, Alimentação e Tratamentos Caseiros, Princípios e Técnicas para Atingir o Equilíbrio e o Bem-Estar. Então esse livro casa com muita coisa que eu estou estudando, vários cursos que eu estou fazendo, e eu queria ler ele antes de começar o curso de Ayurveda.
Então, esse livro, ele é não muito grande, assim, ele tem 200 páginas, mas ele é um livro muito rico, ele é cheio de conteúdos e a edição é maravilhosa. E também é um desses livros que não dá pra querer sentar e ler de uma vez. Então, ele realmente vai ser um livro que eu pretendo ficar o ano inteiro estudando, porque a cada capítulo que eu for ler, eu quero aplicar algumas dessas coisas, eu quero procurar leituras complementares. Então, enfim, esse vai ser um livro que vai me acompanhar o ano inteiro, mas eu já tô mega animada pra começar a ler, eu tô realmente bem ansiosa. Mas, enfim, esse é o quarto livro dessa minha lista de 12 livros para ler em 2020. Outro livro que eu vou colocar nessa categoria de estudo, que é o livro da literatura, As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Ele é da Globo Livros, eu adoro essas edições que eles fazem, eu tenho quase todos, da filosofia, psicologia, política, enfim. Tem mais alguns outros, mas eu gosto muito dessas edições deles, porque apesar de, obviamente, não ser muito aprofundado, porque eles fazem um panorama geral de, enfim, da história da literatura, eu acho interessante porque acaba que você pega algumas referências, você acaba tendo contato com autores do mundo todo. Não, esses livros eu não vejo como uma coisa muito ocidentalizada, muito pelo contrário, vários, principalmente no livro da filosofia, eu acho, eu conheci muitos nomes orientais e eu acho isso bem legal, porque o livro que eu mostrei, que foi uma das minhas melhores leituras de 2019, que eu mostrei nesse vídeo, Uma Breve História da Literatura. Apesar dele ter sido um livro que eu amei, ele é muito voltado para a Europa, principalmente para a Inglaterra, porque o autor é inglês, que eu acho que já não acontece tanto com esses aqui. Eles dão um panorama bem geral, e ainda mais porque é brasileiro, né? A gente tem também muita coisa do Brasil. Então, enfim, esse é o livro que eu pretendo ler esse ano. E também eu pretendo ler algum capítulo por dia, alguns por semana, enfim. Esse vai ser uma leitura bem tranquila e eu acho que vai ser muito bom, porque ainda mais se eu já começar ele nesse comecinho de ano, porque ele pode me dar ideias para outros livros e outros autores e quem sabe alguns projetos de leitura também. Um livro que eu quero muito ler em 2020 e eu ainda não tenho ele físico, eu ainda vou dar um jeito de ou pegar emprestado ou comprar ele, é o Kindred, da Octavia Butler. Eu vi muita gente mesmo falando dele ano passado e ano retrasado, talvez. Enfim, já tem um tempo que eu vejo muita gente falando dele, eu tenho muita vontade de ler livros da autora, é uma das coisas que eu queria fazer esse ano, eu ainda não li nenhum livro dela, eu queria ler, começar pelo menos acho que 3 séries dela, que já foram lançadas aqui no Brasil, eu queria começar esse ano. Mas eu vou começar com o Kindred, que é o mais famoso dela, e eu vejo todo mundo falando. E eu gosto muito de ler distopias, é uma coisa que tá caindo no meu gosto cada vez mais, e principalmente com um olhar mais feminista e para a temática racial. Então, Kindred é o livro que eu acho que mescla muito bem tudo isso, então ele também não tinha como ficar de fora dessa minha lista. Bom, aí agora, esses próximos 6 livros dessa lista, eles na verdade fazem parte do meu projeto de Leia Mais Clássicos em 2020, e Leia Mais Clássicos de graça em 2020. Então, 3 deles, na verdade, eu tenho aqui a edição física, então eles eu comprei, obviamente eles não estão nesse projeto Leia de graça, mas os próximos 3 eu expliquei um pouquinho mais desse projeto, eu vou deixar aqui o link na descrição, todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited, para quem assina o Kindle Unlimited. Você não precisa ter o Kindle, então se você tiver celular, smartphone ou até no próprio computador mesmo, você consegue assinar o Kindle Unlimited para ter acesso a todos esses títulos. E nesse post eu também falo um pouquinho sobre como assinar o Kindle Unlimited, se vale a pena, como funciona, o que é o programa, enfim, vai estar tudo aqui. Mas primeiro eu vou começar com esses 3 que eu tenho em mãos. O primeiro é o Retrato de Dorian Gray. Esse aqui tá em inglês porque eu tava louca para comprar essa edição, então quando eu viajei eu procurei essa edição e foi bem facinho de achar. Eu aproveitei para incluir ele na lista, é bom que me faz tirar ele aqui, que ele tá me olhando na minha estante e eu nunca pego ele para ler. Então, finalmente eu vou ler esse livro e nessa edição. Então, ele é um dos clássicos. O outro é o Admirável Mundo Novo. Eu comprei ele acho que no começo do ano passado ou final de 2018, eu não lembro. Eu sei que eu comprei ele numa Book Friday da Amazon e desde então ele tá aqui parado na minha estante. E eu quero muito ler ele. Ele também não é um livro grande, ele tem 300 páginas, menos de 300 páginas, mas ele também é uma dessas distopias clássicas. Sempre que eu começo a ler uma distopia, eu penso, por que eu ainda não li Admirável Mundo Novo? Então, esse ano eu pretendo mudar, então esse é outro livro dos clássicos que está na minha lista. E por fim, eu também acabo sempre negligenciando a minha coleção de clássicos da Barnes & Noble e eu decidi incluir o Black Beauty nessa lista. E essa edição tá maravilhosa, então assim, o que não falta é incentivo para ler, faltava mais era
prioridade. Então eu coloquei o Black Beauty na minha lista de clássicos e ele é tão bonitinho e minha mãe sempre falava tanto dele, que ela leu, enfim. Todo mundo que eu vejo falando desse livro ou do filme, eu acho que ele teve uma adaptação para o cinema, enfim, gosta muito da história, acha uma história super emocionante e eu gosto muito de livros que falam de animais e de contato da natureza. Quem já acompanha o blog há mais tempo aqui no canal também já me vê sempre falando. Enfim, então eu incluí esse livro na lista e eu pretendo ler ele ainda esse ano. Agora, esses 3 livros, esses 3 clássicos que estão incluídos no projeto de Leia Mais Clássicos de Graça, o primeiro é o Drácula, ele é da Clássicos da Zahar, então eu tô vendo ele aqui no Kindle, ele tá disponível no Kindle Unlimited, e eu já assisti quase todas as adaptações possíveis de vampiros, eu gosto muito. Minha saga favorita é a Irmandade da Adaga Negra, que tem vampiros, enfim. Tudo que envolve vampiros eu gosto de ler, eu não sei porquê, enfim, eu gosto muito. Mas eu nunca li Drácula. E eu vi a Ju Siqueira falando no final de 2019 o tanto que ela gostou desse livro, principalmente, eu não sei se era essa edição, porque, enfim, eu acho que era outra da Zahar também. Então eu fiquei bem curiosa, ela falou que ela se surpreendeu bastante com o livro, que ela não esperava gostar tanto, e então coloquei esse na minha lista, porque já é um livro também que eu sempre falo que eu quero ler, mas eu nunca leio, então esse é um dos livros que eu quero ler em 2020. Outro livro que eu quero muito ler é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que também eu nunca li nada das irmãs Brontë e eu queria mudar esse ano. Então, com esse livro, eu vou fazer 2 coisas da minha meta de leitura para 2020, que é ler mais clássicos e ler mais livros feministas. Então, dei uma roubadinha aí também. Mas é um livro que, se eu puder ler a edição física, porque a Zahar tem uma edição que eu acho a capa tão bonita e a edição realmente é bem legal. Se eu puder ler a edição física, tudo bem. Se não, eu vou ler de graça no Kindle Unlimited mesmo. E esse último livro, ele não está disponível no Kindle Unlimited, mas ele está de graça na Amazon, que é o Úrsula e Outras Obras, da Maria Firmina dos Reis. Eu nunca li nada da autora, e quando eu estava procurando alguns livros para esse projeto de leitura de mais clássicos de forma gratuita, eu acabei caindo nesse livro que eu vi que a Edições Câmara, eles têm uma série que chama Prazer de Ler, que eles disponibilizam vários clássicos da literatura nacional de graça, então realmente é uma iniciativa muito legal. Quem quiser conferir, eu vou deixar o link aqui embaixo também para essa lista deles. E a Maria Firmina dos Reis, ela é a primeira escritora negra que se tem ciência, né, da nossa literatura, então eu achei incrível porque também junta 2 coisas, que é ler mais clássicos e ler mais livros feministas ou livros escritos por mulheres. E é uma coletânea, na verdade, de algumas histórias dela, que inclui o romance Úrsula, que é o texto mais famoso da autora. Então eu fiquei bem curiosa, fiquei surpresa de ainda não ter lido nenhum livro da autora, mas eu achei bem legal e eu decidi incluir nessa minha lista de 12 livros que eu quero, preciso, vou ler em 2020. E eu espero chegar aqui no final do ano com todos esses 12 livros lidos e fazer um vídeo resposta a esse vídeo. Se vocês acharem essa ideia legal, por favor, deixe aqui nos comentários, porque geralmente esses livros são livros que eu não vou fazer resenha, e porque são mais pessoais mesmo. Só se realmente eu tiver alguma ideia diferente, além de uma resenha comum, aí eu posso voltar aqui, mas se vocês quiserem saber de algum deles em específico, também deixa aqui nos comentários, porque aí sabendo que mais gente, além de mim, se interessa nesses títulos, eu posso voltar aqui ou lá no blog, fazer alguma coisa diferente, enfim, deixa aqui nos comentários se vocês acharem legal e qual desses vocês achariam legal ter uma resenha, ou um vídeo de motivos para ler, ou alguns comentários, ou quem sabe algum vlog de leitura, que eu ainda não fiz aqui no canal, enfim, deixa aqui nos comentários, por favor. E é isso, esses são os meus 12 livros que eu pretendo ler em 2020. Eu acho que eu nunca fiz uma lista que me deixou tão satisfeita e tão feliz e ansiosa e animada para cumprir. E eu espero realmente conseguir cumprir e ler todos esses 12 até dezembro. E vocês têm algum livro que vocês queiram ler em 2020? Ou algum livro, ou 12 livros, quem sabe, se vocês tiverem montado uma lista. Vamos conversar aqui nos comentários também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!